Eu tenho uma aversão considerável a relacionamentos por meio de aplicativos, mas acredito que essa predisposição se deve à experiência desagradável que tive com o Tinder. Encontrei apenas 3 pessoas fora do Tinder, sendo as 2 primeiras experiências nada excepcionais. Não senti empolgação com nenhum dos 2, e ambos não resultaram em segundos encontros. No entanto, em comparação com o terceiro encontro, os 2 primeiros foram fenomenalmente melhores. Combinei com uma garota morena chamada Net, que exibia 4 fotos, 3 delas com ela sozinha no que parecia ser seu quintal, e a 4ª em frente a um lago. Apesar de notar que ela estava sozinha em todas as fotos, não vi isso como um sinal negativo. Ela era decentemente atraente, pelo menos de acordo com meus padrões, então decidimos nos encontrar. Quando ela chegou, foi incrivelmente pontual, mandando uma mensagem literalmente no momento exato em que estava do lado de fora. Deixei-a entrar pela entrada lateral do porão da casa dos meus pais, que tem uma entrada separada. Tentando ser o menos estranho possível, descemos as escadas. No entanto, desde o início, algo parecia fora de lugar. Suas respostas eram curtas, e sua risada era peculiar. Ao nos sentarmos na minha cama e eu perguntar sobre a duração da viagem, sua risada foi tão estranha que parecia que ela nem havia respondido à pergunta. Enquanto ria, seus olhos permaneciam bem abertos, tornando a situação desconfortável. Rapidamente percebi que não haveria uma conexão real com essa garota, e desejei que ela partisse o mais rápido possível. Liguei a TV para preencher o silêncio constante, fingindo rir do programa para evitar olhar diretamente para ela. Quando finalmente consegui encerrar a visita, alegando uma mensagem sobre ter que trabalhar mais cedo no dia seguinte, ela hesitou em sair. Foi uma experiência extremamente estranha, e mal pude esperar para que ela saísse. Bloqueei seu número imediatamente após sua partida, mas logo recebi uma mensagem dela, questionando se realmente precisava ir para a cama, pois ela estava se divertindo. Ignorei a mensagem, fui para a cama e, mesmo uma hora depois, acordei no meio da noite, algo comum para mim, que tem um sono leve e costumo despertar aleatoriamente. Instintivamente, busquei meu telefone para verificar as horas, mas ele não estava no local habitual, à beira do carregador. Lembrei-me de tê-lo colocado lá e, ao me levantar para procurá-lo, acendi as luzes vermelhas da faixa de cabeceira de LED que pendurava na parede, iluminando um pouco o quarto. Mesmo sendo uma pessoa tranquila, não conseguia ignorar o incômodo de não encontrar meu telefone. Comecei a procurar freneticamente, mas sem sucesso. Subi para pegar o telefone fixo e o liguei para rastrear o meu número. Surpreendentemente, o som do toque vinha de dentro da lavanderia, conectada à minha sala. Ao entrar na sala da caldeira, deparei-me com a máquina de lavar, onde meu telefone havia sido deixado, fazendo toda a máquina vibrar como se estivesse tocando. Essa situação já era estranha, pois não me recordava de ter entrado na lavanderia naquela noite, muito menos de ter colocado o telefone lá. Ao verificar as mensagens, fiquei surpreso ao encontrar 2 fotos minhas dormindo. Acima das fotos, 2 textos perturbadores diziam: "Bom trabalho me bloqueando e tranque a porta da próxima vez." Percebi que, ao expulsar a garota da minha sala, não havia trancado a porta, algo que me deixou inquieto. Uma sensação de presença adicional pairava no ambiente, e a ideia de que ela poderia ter se escondido atrás da caldeira do cilindro no canto mais escuro da sala me incomodava. Em vez de investigar, subi imediatamente para informar meus pais e chamar a polícia. A garota, cujo verdadeiro nome era Silvana, foi rastreada facilmente devido à sua imprudência. Ela foi acusada de invasão, perseguição e assédio, resultando em uma ordem de restrição. Felizmente, nunca mais ouvi falar dela, mas a experiência deixou uma marca duradoura e me fez repensar minha segurança e privacidade. Experimentei todas as principais plataformas de relacionamento, mas minha sorte nunca foi das melhores nelas. Um amigo me indicou um conjunto de anúncios, e meio cético, decidi dar uma chance. Surpreendentemente, as curtidas começaram a aparecer logo no início, embora muitas fossem de pessoas que não me atraíam. No entanto, em meu primeiro lote de swips grátis, surgiu uma combinação especial com uma linda garota loira chamada Júlia. Poupando os detalhes da nossa conversa, as coisas fluíram muito bem.
Era uma dessas raras combinações em que a garota não só era atraente, mas também receptiva às minhas mensagens, parecendo realmente gostar de conversar comigo. Rapidamente, mudamos para o Snapchat. Embora eu tenha pedido o número dela, Júlia preferiu continuar a conversa na plataforma. Adicionei-a e ela me adicionou de volta. No entanto, ao notar sua pontuação baixa, fiquei imediatamente desconfiado e um tanto preocupado. Poderia ser bom demais para ser verdade, pensei. Então, tomei a iniciativa de pedir a ela para tirar uma selfie para garantir que não fosse um perfil falso, explicando que havia muitos perfis enganosos por aí. Ela abriu a mensagem imediatamente, mas não respondeu por um momento, alimentando minha preocupação de que poderia ser bloqueado a qualquer momento. Surpreendentemente, em vez disso, recebi uma notificação informando que havia recebido uma foto de Júlia. Ao abrir, lá estava a mesma garota loira das fotos. Mesmo assim, minha desconfiança persistia, então pedi a ela um sinal de positivo ou de paz como prova. Ela abriu o chat, e enquanto esperava para ver se seria bloqueado, para minha surpresa, ela não só respondeu, mas também enviou outra foto após alguns minutos. Abri a foto, revelando metade do rosto dela, sorrindo e segurando um sinal de paz. Isso foi suficiente para dissipar minhas dúvidas, então respondi positivamente, e começamos a trocar mensagens enquanto planejávamos nosso encontro. Ela me convidou para ir à casa dela do outro lado da cidade, e, confiante de que ela estava sozinha, forneceu o endereço exato. Ao notar que sua localização instantânea correspondia ao endereço, confirmei que estaria a caminho. Troquei para roupas mais adequadas, apliquei um pouco de perfume, arrumei meu cabelo e entrei no carro. Lembro-me de pensar que talvez eu tenha exagerado na colônia. Ela me enviou mensagens enquanto eu dirigia, perguntando se eu estava a caminho. Respondi positivamente, mas ela leu a mensagem sem responder. Ao chegar à casa de número 22, acessei o Snap para informá-la de minha chegada, mas ela não abriu a mensagem. Decidi tocar a campainha, notando a ausência de carros na garagem e a grama aparentemente descuidada. Ao não obter resposta, bati na porta mais forte. Como não houve resposta, voltei para o aplicativo e tentei ligar, mas o telefone continuou tocando sem resposta. Comecei a ficar preocupado. De repente, uma voz de mulher do outro lado da rua gritou para mim. Inicialmente, pensei que fosse Júlia, mas logo percebi que era uma mulher mais velha perguntando o que eu estava fazendo. De volta à rua, retomei a ligação, explicando que estava conhecendo alguém. A mulher mais velha respondeu em um tom mais baixo, informando que eu estava na casa errada, pois ninguém morava lá. Perguntei sobre o endereço, e ela confirmou que o endereço correspondia ao que Júlia havia me dado. Agradeci e percebi que algo estava definitivamente errado. Desanimado, entrei no carro e tentei mandar outra mensagem para a Júlia, apenas para descobrir que ela havia me bloqueado. Senti-me como se tivesse sido ludibriado, jogado como um tolo. Felizmente, tirei screenshots do perfil antes de ser bloqueado, pois havia enviado alguns para um dos meus amigos antes de dirigir até a casa dela. Ao chegar em casa, compartilhei as capturas de tela em um chat em grupo com cerca de 8 amigos, perguntando se alguém a conhecia. Um amigo chamado Darren revelou que essa era Lisa, uma garota que havia tido uma overdose de heroína 2 anos atrás. Quando outro amigo confirmou que Darren estava certo, senti um arrepio. As fotos que recebi eram de uma garota que coincidia completamente com a descrição de Lisa. Contei a história aos meus amigos, mas eles pareciam divididos entre acreditar que eu estava imaginando coisas ou reconhecendo que a situação era de fato bizarra e assustadora. A conclusão unânime foi que a garota nos snaps não era Júlia, mas Lisa. Agora, sem entender como isso aconteceu, não consigo nem começar a imaginar. Fica a pergunta: por que fui levado a essa casa? Não consigo encontrar uma resposta terrena para esse mistério, e a perplexidade ainda persiste em minha mente. No ensino médio, participei de uma formatura bastante extensa, o que dificultou o conhecimento mais aprofundado dos meus colegas de classe em um nível pessoal. No entanto, ao ingressar na faculdade e utilizar aplicativos de namoro, consegui conectar-me com várias garotas com as quais nunca havia realmente interagido durante o ensino médio.
Em uma dessas experiências, combinei com uma garota chamada Maria, que estava na mesma série que eu no ensino médio. Embora eu a seguisse no Instagram e tivesse visto suas fotos antes, nunca tivemos a oportunidade de nos conhecer durante esse período. Decidi dar o primeiro passo e mandei uma mensagem para ela, perguntando como ela estava. Nossas conversas começaram a fluir, e discutimos bastante sobre o ensino médio, achando engraçado o fato de nunca termos realmente conversado ou compartilhado alguma aula juntos. Em determinado momento, ela sugeriu que deveríamos sair naquela noite. Perguntei se gostaria de nos encontrar em algum lugar para bebidas ou comida, mas ela propôs uma ideia ainda melhor: passar a noite na casa dela. Empolgado com a proposta, concordei imediatamente. Maria quis saber se meus pais estavam em casa, ao que respondi que não, apenas minha irmã estava. Então, forneci a ela meu endereço, ansioso pela perspectiva de finalmente conhecer alguém com quem compartilhei anos de escola sem realmente conversar. Ela disse que me avisaria quando estivesse a caminho, então começou a espera. Esperei ansiosamente pela notificação que dizia: Maria te enviou uma nova mensagem. No entanto, depois de mais de uma hora sem resposta, decidi enviar um acompanhamento no Tinder. Infelizmente, ela não respondeu. Alguns minutos depois, verifiquei a página do Instagram dela e vi que ela havia postado story há alguns minutos, um meme. Parecia que ela estava me ignorando. Mais tarde, vi outro story postado meia hora depois, onde ela aparentemente estava com uma amiga, outra garota da nossa escola. Fiquei confuso sobre se ela ainda estava vindo ou não, então comentei no story perguntando se ela ainda viria. Ela abriu a mensagem alguns minutos depois e respondeu, dizendo que não tinha enviado aquela mensagem e que eu deveria denunciar o perfil falso. Fiz isso, e o Tinder provavelmente descombinou automaticamente o perfil. Contudo, minha preocupação não era tanto alguém usando as fotos dela, mas sim o fato de que alguém tinha meu endereço e sabia que meus pais não estavam em casa. Certifiquei-me de trancar todas as portas, mas a noite ficou tensa enquanto esperava por algo acontecer. Quando já estava ficando tarde e começava a me sentir mais relaxado, aconteceu. Um grito horrível veio do quarto da minha irmã mais nova. Saltei do sofá e corri até o quarto dela. Ao abrir a porta, nos encontramos, e ela tinha uma expressão horrorizada como se tivesse visto um demônio. Gritou que havia alguém do lado de fora da janela dela. Corri até a janela para confirmar, mas não havia ninguém lá fora. Apesar disso, eu sabia que não era uma coincidência. Tentei ligar para meus pais, mas não consegui entrar em contato com nenhum deles. O medo e a tensão aumentavam, pois percebi que algo muito sério estava acontecendo. Minha irmã dormiu no meu quarto comigo naquela noite porque estava com medo. Só fui para a cama depois de esperar lá embaixo por uma hora, atento a qualquer possível ruído. Quando finalmente me deitei, ouvi um barulho. Minha irmã também ouviu, e ambos nos levantamos ao mesmo tempo. Nossos pais não deveriam estar de volta naquela noite, então fui trancar a porta do quarto e liguei para o 911. Sussurrei ao telefone, explicando que estava certo de que éramos vítimas de um arrombamento. Disse a minha irmã para ficar quieta, mas ela começou a chorar, e passos se aproximaram da porta. Alguém tentou girar a maçaneta e começou a bater na porta. Em uma voz profunda e raivosa, um homem disse que sabia que estávamos ali e podia sentir nosso cheiro. A operadora do 911 ouviu isso e me aconselhou a nos escondermos no armário. Sinalizei para minha irmã ir até o armário, e ambos ficamos lá sentados em silêncio o melhor que pudemos. Ele continuou batendo e batendo na porta, e minha irmã quebrou o silêncio, gritando que a polícia estava a caminho e para nos deixar em paz. As batidas pararam, ouvimos o homem rir, e então houve silêncio. A próxima coisa que soubemos foi que a polícia estava do lado de fora. A operadora me disse para verificar se a costa estava livre e permitir que a polícia entrasse rapidamente. Os policiais realizaram uma minuciosa investigação da casa, e ficou claro que o ponto de entrada e saída era a janela do quarto dos meus pais pela qual ele havia subido, saindo pelo toldo do quintal. Minha irmã mais nova, gritando sobre a polícia, deve tê-lo assustado. A polícia recomendou que dormíssemos em outro lugar, diante do choque da invasão que tínhamos acabado de enfrentar em nossa própria casa.